Se tem uma das coisas que eu mais odeio nessa vida é atendimento ao público. Digo isso porque eu já fiz atendimento ao público e eu odeio o público. Na verdade, eu queria que o público chegasse e fosse para baixo da égua, né? Vou contar uma das experiências para vocês quando eu estava na minha época CLT. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal do Calzones. Nós fazemos aqui vídeos todos os dias, sempre no mesmo horário, a partir das 6 horas da noite, né? E vídeos diários. Então, você deveria já aproveitar para poder deixar a sua curtida, se inscrever no meu canal, deixar as notificações ativadas e comentar nesse vídeo o que você achou. Bom, como vocês sabem, né, eu sou uma pessoa que eu sou levemente sem paciência, assim, eu sou uma pessoa muito de boa na maioria do tempo, porém, assim, tem vezes que eu ativo o meu modo de demônio no corpo, e eu não tenho paciência para poder lidar com gente insuportável, com gente chata. Então, assim, eu mando tomar no rabo. Porém, assim, naquela época, eu era uma pessoa que eu estava no período de CLT. Eu estava ainda aprendendo a poder ser um profissional, né? Quando eu estava trabalhando como caixa de mercado. Naquela época, né? Eu, assim, eu era bem elogiado porque eu era uma pessoa super educada. Por mais que não pareça, eu era sim uma pessoa super educada, tá? Pra quem tá dizendo que eu sou uma pessoa mal educada, vá tomar no rabo, tá? Porque eu não sou assim, não. Eu sou só uma pessoa assim quando me irritam, quando me tiram do meu sério. Mas na maioria do tempo eu sou uma pessoa muito gente boa. Inclusive, eu era elogiado exatamente pela minha educação, tá? Isso era uma coisa que eu era conhecido por ser uma pessoa super gente boa e por ser uma pessoa com muita educação. Então, assim, eu tratava todo mundo muito bem. Nunca tive um episódio de grosseria, até em um momento específico, né? Porque, assim, eu comecei a me sentir extremamente cansado a partir do momento que eu recebi meu primeiro salário, que no caso, assim, né? Eu não sabia que quando você recebeu seu salário, você recebia descontos no seu salário. Pois é. Você sabia disso? Para você que vai ser CLT e você nunca trabalhou como CLT, você tem que saber disso. Mas enquanto eu vou falar isso, eu vou passar hidratante no meu corpo, eu vou passar hidratante no meu calcanhar. Então, mas vamos continuar aqui com a conversa. Vou estar utilizando o hidratante dessa marca que eu não vou falar o nome, mas ela se chama Eudora, né? Para poder hidratar meu calcanhar. Continuando. Eu estava faltando ali, no caso, eu estava me sentindo extremamente cansado pelo fato de que é o seguinte, eu não sabia que meu salário ele ia ser descontado, né? Eu estava contando com esse dinheiro porque eu queria comprar, tipo, pô, eu queria comprar um computador novo, né? Na verdade, eu queria comprar meu primeiro computador. Tanto que vocês estão me vendo agora pela luz do meu computador. Pois é, comprei meu computador com esse dinheiro do meu trabalho. E assim, achei muito legal, porém eu passei um pouco de sufoco porque eu tive que pedir para minha mãe tá inteirando o dinheiro, porque assim, os descontos, gente, foi R$ 200. Papo de R$ 200. Era para eu receber 1.500, 1.600 e foi reduzido para 1.300, entendeu? E assim, eu ainda vou frisar nisso, eu vou frisar este ponto, porque sim, eu acho extremamente errado, tá? Eu acho errado transporte ser uma coisa cobrada. Gente, para mim é muito falta de noção. Como é que você cobra um direito? Transporte é uma coisa que todo cidadão tem que ter direito e ainda você paga para poder ter esse direito. Tipo assim, você literalmente paga para poder trabalhar. Não pra... Gente, me desculpa. Vocês podem inventar o argumento que tiver, mas para mim na minha cabeça não faz sentido o transporte ser uma coisa paga, porque gente, é um direito. Você literalmente vai estar se locomovendo para poder trabalhar, para poder entregar serviço, você tem que pagar, é ainda descontar do seu salário, o transporte. Não pode ser uma coisa gratuita. É tão labuta assim. Gente, não vai fazer tanta diferença se o governo custear o transporte, não. Ah, mas é porque tem que pagar os funcionários. Paga os funcionários. Gente, pra mim não faz sentido. Tem tanta gente rica, podre de rica no Brasil e não tem condições de poder fazer o transporte público ser uma coisa gratuita? Que tipo de rico é esse? Não, minha filha. Pra mim realmente não faz sentido. Porque assim, tem tanto dinheiro e esse dinheiro é usado no quê? Esse dinheiro é tão bem usado que você tem que pagar para poder ter um acesso que é um direito seu. Transporte. Bicha, pra mim é uma coisa que nunca vai. Enfim. Mas vamos mudar de assunto. Né? Recebi o desconto, tive que pedir para minha mãe para poder inteirar o valor do computador. Comprei o computador, chegou, fiquei extremamente feliz e tudo mais. Porém, assim, eu já estava começando a ficar cansado. E talvez uma coisa que eu acho que porque eu não fui
Porque assim, o meu contrato, ele era contrato de 2 meses. Eu tava lá para poder trabalhar por 2 meses, né? E aí o que aconteceu? Uma coisa que eu percebi é que eles não me chamaram para poder renovar meu contrato, né? Para poder virar CLT. Tanto que, inclusive, uma das coisas mais descaradas que eles fizeram foi literalmente contratar pessoas aleatórias, ao invés de contratar uma pessoa que já estava trabalhando lá. Porque para poder renovar meu contrato, ali não podia. Mas para chamar uma pessoa aleatória da puta que pariu, eles chamaram. Entendeu? E, inclusive, depois eu fui dar uma olhada, né, sobre como tava ali as coisas. As pessoas que eles chamaram foi tudo demitida. Bem feito. Quem manda chamar a pessoa errada? Porém, eu agradeço por terem me tirado. Sabe por quê? Porque hoje em dia eu trabalho por conta própria, então eu sairia de qualquer maneira. Mas continuando para poder falar para vocês, é, eu comecei a falar de maneira aberta, né, sobre a minha insatisfação que eu estava tendo naquela empresa, inclusive para outros colegas de trabalho. Então eu acho que talvez por eu ser essa pessoa meio boca aberta, eu acabei sendo mal falado, né, e acabei não sendo colocado como tanta recomendação. Eu acredito que eu fui visto como uma pessoa meio instável dentro do trabalho, que poderia, assim, não ser uma pessoa tão recomendável, entendeu? E aí eu acredito que foi por conta disso que não quiseram me trazer para dentro, né, com uma questão de registro de carteira de trabalho. Acredito que foi por conta disso, né? Inclusive, um dos pontos mais principais do porquê eu não quis de fato ser CLT foi por conta que aconteceu um ponto bem específico, faltando alguns dias para que o meu período lá se encerrasse, né, dentro daquele mercado. Uma das coisas que acabou acontecendo foi que, basicamente, o cliente, eu estava passando no caixa, né? Eu estava trabalhando no caixa, e o cliente, ele estava lá com uma criança, ele era um cara parrudão que fazia treino, fazia exercício físico, né? E ele estava fazendo as compras dele. Aí o que que ele fez? Ele pegou um cacho de banana, e ao invés de ele pegar um cacho de banana normal, botar na sacola, né, naquela sacola de plástico, o idiota, ele pegou um cacho de banana puro, sem usar o plástico, e jogou em cima do negócio de passar, né? E aí ele chegou para poder falar: "Ah, mas é porque a banana ela tá coisada". Aí eu falei: "Talvez seja porque você não pegou o plástico, né? Por que será que a banana ficou rasgada?". Aí ele ficou extremamente revoltado porque eu respondi ele. Porque eu não deveria ter respondido ele. Aí ele queria vir pra cima de mim. Aí teve que chamar a gerente e tudo mais. Aí eu, não, não posso responder porque isso e aquilo, tudo mais, porque você não pode falar, é melhor evitar a briga. Ou seja, eu poderia ter sofrido ali uma agressão no meu trabalho, porque ele, gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu realmente poderia, tá? Porque ele veio pra cima de mim, literalmente. E detalhe, ele estava com o filho dele do lado dele. E não era tipo assim um filho de 10 anos, era um filho de 6 anos do lado dele. Então, assim, eu fiquei tipo, você vai fazer isso? Esse é o tipo de exemplo que você mostra pro seu filho? Que pai merda que você é, viu? Porque se você não tem capacidade de poder entender que você fez merda e querer bater e agredir um trabalhador, então talvez você seja um ser humano imprestável, seu merdinha. Aí, enfim, eu fiquei de boa ali na minha, né? Mas é uma coisa que eu fiquei ali extremamente, sabe? E foi por conta disso que eu não quis mais trabalhar dentro de meio de CLT. Porque se eu passasse por uma coisa dessa, provavelmente eu iria reclamar com a gerência por ter tentado me dar chapisco, sendo que ele que estava errado. E talvez, se eu fosse mais maluco ainda, se eu fosse bem maluco de verdade, eu teria chamado a polícia. Eu teria chamado a polícia. Porque eu poderia, porque eu estaria sofrendo ameaça dentro do meu campo de trabalho. Aí eu levaria esse negócio à última casa, à última potência. Do jeito que eu sou, eu sou meio vida louca, eu gosto de ser assim mesmo. Mas me conta, gente, qual foi as experiências que vocês tiveram dentro do campo de trabalho de vocês? Me contem aí, me deixem as experiências de vocês nos comentários, tá certo? Porque eu leio sim e preciso que você comente para você me dar cada vez mais dinheiro e você me dar divulgação também, tá? O comentário é só para você poder divulgar este vídeo. Então comenta nessa porra. É isso que eu tenho pra poder falar. Perceberam a minha manta? Minha manta nova? Inclusive agora estou gravando vídeos de manta. Tô gostando bastante de utilizar essa manta.
Tô achando uma coisa bem classuda. Acho que eu vou comprar uma manta depois na Shopee.